nós estamos participando de um seminário agora do PT, e tanto a senadora Fátima, que já falou, e eu estou indo agora também para a UNB. Eu só quero falar do sucesso do ato que houve no Rio de Janeiro no dia de ontem, um ato gigantesco, mais de 100 mil pessoas, gritando por direta já, e eu fico... É claro que todo mundo vem à lembrança um pouco, lá no Rio de Janeiro, aquele ato... Está havendo um problema aqui? Se quiser, eu saio. Senador Temário, vem aqui que eu falo logo depois. Eu não quero... Poxa, Vossa Excelência tem a palavra, senador Lindbergh. Vossa Excelência tem a palavra, pode continuar. Tá. Não, volto a falar. Estou querendo falar aqui do ato fantástico, senador Fernando Bezerra, no Rio de Janeiro ontem. Um clima maravilhoso, com a presença de artistas, do povo do Rio de Janeiro, entre 100 e 150 mil pessoas, Caetano Veloso, Mano Brown, Criolo, Tereza Cristina, muitos outros atores, Wagner Moura, Gregório do Vivier, as representações partidárias dos movimentos sindicais. Esse movimento ainda vai crescer muito. Eu lembro, é claro que eu não estava no Rio, eu tinha 14 anos na Paraíba, quando em 84 teve aquele histórico comício da Candelária, que Sobral Pinto calou 1 milhão de pessoas, citando um trecho do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo. Eu não tenho dúvida de dizer que esse movimento vai crescer no país inteiro. No próximo domingo vai ser em São Paulo, um ato com as mesmas características. E aqui me espanta alguns argumentos contra a eleição direta. Dizem alguns que não há saída constitucional. Eu só quero primeiro dizer que, na hipótese de cassação de chapa pelo TSE, o entendimento que está existindo em outras decisões do TSE é que tem que ser convocado em 90 dias eleições diretas. Agora mesmo houve o caso do estado do Amazonas, ou seja, o governador foi afastado já nos últimos 2 anos do seu mandato. E não foi eleição indireta, foi eleição direta. Por que isso? Porque tem o artigo 224 do novo Código Eleitoral, diz isso. É claro que tem gente que levanta, puxa, mas isso entra em choque no caso de presidente da República com o artigo 81 da Constituição. O artigo 81 diz o seguinte: se houver vacância de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos, será realizada a eleição indireta em 30 dias. Só que o entendimento que está existindo no TSE é que, nesse caso, esse caso de cassação de registro não vale a tese da vacância, porque houve um crime eleitoral lá no início. Então, esse é um tema que o Supremo vai enfrentar e o TSE também estará presente tanto no voto do relator, do ministro Herman Benjamin, como eu citei aqui há poucos, atrás também, que tem um voto do ministro Barroso em cima de uma ação direta de inconstitucionalidade que está no Supremo há 8 meses à espera, há 6 meses à espera de uma decisão. Então, tem primeiro esse caminho. Se for cassada a chapa, na nossa avaliação, é eleição direta. O Supremo vai ter que decidir sobre isso. Aqui também tem as possibilidades de alteração da Constituição. São 2 PECs tramitando. Uma PEC do deputado Miro Teixeira, que infelizmente a base do governo Temer se mobilizou e não deixou que ela fosse pautada na CCJ passada, mas uma PEC também aqui, apresentada pelo senador Regufe, em que eu sou o relator, e nós conseguimos, na reunião da CCJ da quarta-feira passada, ler o relatório do senador Regufe e depois concedi vistas coletivas e está na pauta da reunião da CCJ de quarta-feira. Ou seja, já tem um instrumento legislativo tramitando aqui. E eu, sinceramente, acho que é muito difícil um senador ir lá e dizer que vai ser contra a eleição direta, defender a eleição indireta. Então, eu tenho muita esperança que essa PEC seja aprovada. Senador Lindbergh, é possível um rápido à parte? Nós estamos numa segunda-feira, eu penso que a presidenta... Claro, eu concedo. Por gentileza, eu acho que é importante. Queria só cumprimentá-lo, dizer que o Rio de Janeiro ontem, a classe artística, e eu queria aqui dizer da minha satisfação, assim, como fã, mas como brasileiro, de ver
de ver a classe artística, como Caetano Veloso, o Milton Nascimento, outros grandes artistas de todas as artes, não se metendo na política, mas se metendo na crise e se metendo no sentimento de todos nós brasileiros de que nós temos que enfrentar esse grave problema que estamos vivendo. Parabenizo a Vossa Excelência, que eu sei que é um lutador também por essa causa, todos do Rio de Janeiro, deputados, os movimentos sociais, as centrais sindicais, que conseguiram fazer ontem um dos atos mais importantes dos últimos tempos do nosso país. Mandou um recado para nós todos aqui do Congresso, para que não se faça aqui nenhuma decisão sem levar em conta a verdadeira opinião pública, sem levar em conta que esse movimento todo que vai de norte a sul do Brasil é contra essas reformas que estão sendo impostas aqui dentro por um governo que não veio das urnas, que agora está respondendo à justiça e à polícia. Então, senador Lindbergh, eu parabenizo, eu sei da sua luta e queria aqui dizer que é muito importante ver a classe artística dando a sua parcela de colaboração. Nos grandes momentos de dificuldade, foi a cultura, foi a juventude, foi a classe artística que esteve apontando o melhor caminho para o Brasil seguir. Obrigado, senador. Muito obrigado, senador Jorge Viana. Eu fico pensando, senador Jorge Viana, o tamanho da irresponsabilidade que essas classes dominantes brasileiras estão fazendo. Primeiro foi colocar o país nessa situação. Afastaram uma presidenta sem cometer crime de responsabilidade. O país está parado logo depois da eleição da presidenta Dilma. Eu me lembro do presidente do PSDB, 3 dias depois da vitória da Dilma, entrando na Justiça Eleitoral, questionando o resultado. E o país ficou parado. Fizeram aliança com Eduardo Cunha e foram para essa aventura do impeachment. Agora, esses mesmos estão entrando no caminho de muito maior irresponsabilidade. O povo não vai aceitar que um presidente seja eleito de forma indireta por esse Congresso Nacional, que todos nós sabemos não tem apoio da sociedade. É isso mesmo? Os senhores estão achando que vão eleger de forma indireta um presidente para aplicar essas reformas e o povo vai ficar parado? É uma loucura, senador Jorge Viana, é uma loucura. Agora eu pergunto, por que tem medo de povo? Porque um presidente que saísse eleito de um processo democrático sairia com força, senador, para tirar o país da crise. Fosse de qual partido fosse nosso do PT, ou fosse do PSDB ou de outro partido, um presidente que saísse com a legitimidade popular, com o voto da maioria dos brasileiros, ele teria força. Um presidente eleito por esse Congresso aí é um presidente sem legitimidade, sem força alguma. Eu pergunto, por que o medo do povo? Sabe o que é? É porque eles sabem que um presidente eleito de forma democrática pelo voto popular, um presidente não podia defender o aumento da idade de aposentadoria para 65 anos de idade. Não ia poder defender o aumento da jornada de trabalho diária do trabalhador de 8 para 12 horas. Num processo democrático de eleições livres, queria ver um candidato defender a diminuição do tempo de almoço do trabalhador de 1 hora para 30 minutos. É por isso que eles não querem que o povo participe desse processo. Eu encerro minha fala agradecendo muito aqui a presidente Ângela Portela. Dizer, presidente, tem outros aspectos que eu queria abordar no dia de hoje, não vai ser possível, mas essa proposta de fazer uma parte da reforma da Previdência via medida provisória é inaceitável. Nós não podemos aceitar. Também queria dizer e chamar a atenção do presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, eu sei que está chegando aqui, que nós tínhamos que ter responsabilidade na condução do trabalho da CAI no dia de amanhã. Porque, pelo que eu estou vendo, sem uma discussão aqui, nós vamos ter uma reunião tensa como foi a de terça-feira passada. Porque ninguém vai passar o trator por cima da gente, dizendo que foi concedido vistas coletivas, não foi nem lido o relatório, nem concedido vistas coletivas. Inclusive, as notas taquigráficas daquela reunião de terça-feira foram fraudadas, porque está lá escrito, concedido vistas coletivas. Eu quero que peguem as câmeras, as filmagens. Em nenhum momento foi concedido vistas coletivas. No meio daquela tensa, só para acabar mesmo, no meio daquela tensa reunião. Então, eu fico impressionado porque até agora não existiu
Não veio ninguém tentar costurar uma conversa com a gente, uma conversa com a base do governo, nada. Se querem ir para o impasse, eu digo aos senhores, nós estamos na idade, esse governo não tem legitimidade para Romero Jucá vir tratorar a gente, rasgar o regimento, não. Concede a parte, senador. Concedo a parte, Vossa Excelência. O que Vossa Excelência levanta nessa tarde da segunda-feira é extremamente grave, senador Lindbergh. Eu chego a Brasília na segunda-feira exatamente com essa preocupação. Semana passada, na quinta-feira, que foi a última sessão ordinária deliberativa do Senado Federal, tanto a senadora Gleisi quanto eu apresentamos questões de ordens diferentes, entretanto relativas à mesma matéria, tramitação do projeto que trata da reforma trabalhista. Senadora Gleisi, pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido de Vossa Excelência, levantou esse exato argumento. Não dá para dar como lido nenhum relatório, muito menos conceder uma vista às coletivas que não foi concedida, em primeiro lugar. A minha questão de ordem, senador Lindbergh, determina no sentido de que o projeto não deveria nem estar mais na comissão, deveria ter sido remetido à mesa diretora, conforme o pedido da própria mesa diretora, para analisar um requerimento de apensamento e, aí sim, aprovando ou não o apensamento ou os retornar para a CAI. Então, eu só não estou mais preocupada, senador Lindbergh, que creio que a comissão deverá esperar uma decisão do plenário, porque qual foi a resposta do presidente Eunício Oliveira? Recolho as duas questões de ordens e, posteriormente, eu emitirei a opinião, a decisão da mesa sobre elas. Então, não há como a Comissão de Assuntos Econômicos deliberar ou analisar a matéria sem que o presidente da Casa tenha ainda decidido sobre duas questões de ordens, as quais ele acatou e disse que, posteriormente, falaria da sua decisão. Então, eu creio que amanhã a reunião da CAI deverá ser para analisar outras questões que não essa, a reforma trabalhista, senador. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência, e encerro aqui, senador Ângela Portela, agradecendo novamente a vossa compreensão.